Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eh, boa noite. Bom, então hoje a gente vai dar início ao nosso último encontro do programa de redução de estresse, beleza? Quem aí tá com os programas, os encontros em dia? Hum? Você? Além do encontro em dia, vocês têm feito as práticas também ou passaram só pelo encontro? Tentando praticar todo dia, pelo menos um pouco, umas horas, minutos. E como que tá sendo? Tá difícil? Tá fácil? Qual foi a maior dificuldade, digamos assim? Eu acho que controlar, né? Manter a cabeça no foco, Uhum, no objetivo. beleza. Bom, então a gente vai dar a nossa respiradinha inicial ali, fazer 3 ciclos da respiração, né? Pra gente se concentrar um pouquinho mais agora, no momento aqui presente, tá bem? Então vamos lá. Pronto? Então hoje eu vou começar o nosso encontro um pouquinho diferente. Eu vou começar contando uma história para vocês, para depois a gente conversar um pouquinho sobre ela. Tá joia? Bom, então havia um rei que tinha 3 filhos. O primeiro deles era famoso e bem popular. Quando ele fez 21 anos, seu pai construiu um palácio na cidade para que ele morasse ali perto. O segundo filho era inteligente e também bem popular. Quando completou 21 anos, o pai também construiu um palácio para ele na cidade. Já o terceiro filho, ele já não era tão formoso, nem tão inteligente, era um pouco antipático e bem impopular, né? E quando ele chegou lá aos seus 21 anos, os conselheiros do reino disseram para o pai que não tinha mais espaço na cidade e que o certo seria construir um palácio além dos muros do reino para o seu filho. Então, ele ordenou que fosse feito um forte e enviou alguns dos seus guardas para proteger o palácio do filho. Os malfeitores que viviam na cidade, além das muralhas, acabariam se recusando a chegar, né, no reino justamente pelos guardas. Então o rei aceitou a sugestão, enfim. E aí, durante o primeiro ano em que o filho ficou morando fora, né, nesse palácio, ele enviava mensagens para o pai todos os dias, dizendo que os malfeitores eram muitos e que ele já estava cheio disso, né, e que eles eram fortes demais, que ele não aguentava mais essa vida. Então, os conselheiros foram lá e disseram para o rei: então construa um outro palácio, mais forte e mais longe ainda da cidade, né? Aí assim os malfeitores não poderiam fazer nada. Foram mais soldados e aí conseguiram construir um forte muito mais profundo, né? Com muito mais segurança, para assim resistir a todos esses ataques, certo? Mas, um ano depois, de novo chegou a mensagem do filho, que não estava aguentando viver lá, porque as tribos agora eram fortes demais, né? Não eram mais os ataques dos malfeitores, certo? Mas os das tribos que acabavam agindo com violência. E aí os conselheiros disseram de novo: então vá um pouco mais longe, a 150 quilômetros da cidade. Isso vai ser longe o suficiente para deixar vários soldados aí à espreita e resistir ao ataque dos povos que vivem lá, né? Sejam os malfeitores, né? Sejam aí as tribos. Então o rei fez o que foi sugerido, foi quase até a fronteira e construiu mais um grande castelo. Mas, durante o próximo ano, de novo, o filho disse que os ataques estavam sendo cada vez maiores e agora quem estava aí atacando eram os povos vizinhos, certo? Porque eles eram fortes demais e tinham aí seus soldados também sendo atacados. Já era a terceira vez que eles estavam sendo atacados. E aí, talvez os soldados do próprio rei não aguentassem tudo isso.
Então o rei deixou de ouvir os seus conselheiros e ouviu o seu coração, e disse para o filho que voltasse para casa, que morasse no palácio com ele, porque ele tinha visto que talvez fosse melhor ele aprender a aceitar o filho dele como ele era e a aprender a amar o filho dele da maneira que ele era. Isso acabava sendo muito melhor do que gastar toda uma energia, toda uma fortuna tentando manter o seu filho longe, sempre e a cada vez mais distante. Então essa história, né, ela acaba aí nos mostrando que a longo prazo pode ser muito mais difícil a gente aceitar as nossas dificuldades, né? Quando elas estão longe da gente ou quando a gente acaba, né, tentando suprimir elas, fingir que elas não acontecem, do que aceitar, né, tá de braços abertos para perceber o que está acontecendo, né, para tentar lidar com tudo isso, né, e acessar os nossos melhores recursos aí para combater elas, né? E isso acontece seja com os nossos pensamentos, seja com os nossos problemas do dia a dia, seja com o nosso trabalho. Quanto mais a gente ignora um fato de que algo não está indo bem, de que as coisas não estão funcionando, mais poder a gente dá para que aquilo tome conta da gente ou tome uma proporção maior, certo? E aí quando a gente se propõe a aceitar, né, entra num processo de aceitação e vê que talvez as coisas funcionem melhor se eu olhar mais de perto, se eu der mais atenção, se eu der mais carinho, né? Isso faz com que as coisas se dissolvam melhor, né? Então esse processo de aceitação acaba até nos permitindo uma certa escolha, que antes, quando a gente só tentava rechaçar isso, né, acabava aí não acontecendo. E é só quando a gente aceita alguma coisa, né, seja na gente mesmo, no nosso modo de agir, ou no modo com que as outras pessoas estão lidando com as coisas, ou no trabalho, é que a gente consegue perceber também o que a gente pode fazer, o que pode ser mudado, né? Eu crio esse espaço da mudança. Agora, se eu não aceito, digamos assim, que eu tenho um cabelo feio, na minha opinião, eu não posso mudar ele, eu não posso correr atrás de coisas que melhorem. Tô dando um exemplo bem simples, mas é mais ou menos isso, né? Se eu fico relutando com aquilo, dizendo que o meu cabelo é bonito, que o meu cabelo é bonito, mas isso não me satisfaz internamente, eu não aceito isso, isso me causa muito mais sofrimento, né? Porque eu tô lidando com essa coisa que me incomoda todo dia, mas eu não aceito que tá indo, as coisas estão indo de mal a pior. Ou seja, eu não paro para fazer um trabalho de ressignificação ou para tentar achar qual é a melhor saída para isso, né? Então aceitar acaba vindo de receber e se apoderar de algo, né? Seja do que você não gosta em você, seja do que você não gosta no seu trabalho, seja do que você não gosta na sua vida relacional ou com seus pensamentos, né? Vem no sentido de se apoderar disso, compreender isso como ele realmente é, né? É como se você fizesse uma pausa, né? Você simplesmente parasse para observar tudo aquilo que está acontecendo, deixar que aquilo seja como é, né? Tendo uma visão talvez até mais ampla e mais clara, porque nesse momento em que você aceita essas coisas, você se permite afastar, né, dessa situação. E isso faz com que a gente pare de reagir, né, naquele piloto automático. Permite que a gente fique mais consciente realmente das nossas dificuldades, dos nossos processos, né? Mas percebendo que aí tem uma infinidade de possibilidades, né? E não simplesmente ignorar aquilo ou reagir aquilo com todo o nosso instinto, com toda a nossa força, o que geralmente acaba nos trazendo muito mais transtorno, né? Em vez de aprender a lidar com isso de forma muito mais habilidosa, enfim, né? E às vezes não reagir de pronto com essas situações. Mas esse processo de aceitação, ele não acontece de repente, do dia para a noite, né? Por isso que a gente fala que é um processo. Geralmente ele acontece em duas etapas muito conscientes. Conscientes no sentido de que envolve você parar e observar o que está acontecendo, né? E aí ver se realmente isso tem uma solução ou não, se isso é passível de mudança ou não. Só que você só consegue fazer isso quando você para observar isso de fora, né? Sem tentar se livrar disso a todo custo, sem tentar ignorar as emoções que estão vindo, sem tentar abafar os sentimentos, os atritos, certo? E aí depois disso, a segunda etapa é acolher tudo isso que está vindo, né?
mesmo que muitas vezes não seja uma boa experiência, não seja uma boa sensação, né? Porque não é o fato de você aceitar ou não que vai fazer com que os seus problemas vão embora ou se dissolvam do nada, né? Você aceitar ou não só vai fazer com que as coisas se resolvam mais rapidamente, né? Ou que você acabe mudando o teu sentimento em relação àquilo, né? Então não é o problema que muda, é o modo com que você passa a olhar e resolve lidar com essa situação que vai mudar o desfecho, né? Então, de novo, você começa a olhar para isso e perceber, isso pode ser mudado? Se sim, então eu me proponho a trabalhar numa solução, né, arregaçar as mangas e fazer o meu melhor para isso. Agora, se eu não olho para isso, eu ignoro ao longo do tempo e muitas vezes por anos, as coisas não se resolvem, o nosso problema não se resolve e a gente acaba aí, né, entrando num emaranhado muito mais difícil. E aí também tem a outra opção, né? Que muitas vezes a gente olha para a situação e vê que não está no nosso alcance mudar, não está no nosso alcance fazer nada, né? Não tem uma resolução que está dentro das nossas mãos fazer. Algo para que isso mude ou melhore, né? E aí é o ponto, né? Talvez seja aquele momento da gente dar um passo para trás, perceber que a gente não tem por mais que a gente queira, a gente não tem competência ou não tem condição para resolver tudo, né, na nossa vida, para resolver todos os problemas, né? Então, nesse sentido, a melhor coisa a se fazer é realmente não se preocupar com algo que não tem solução ao seu alcance, né? É se dispor a soltar isso, né? Não fazer nada, às vezes, é o melhor que você tem a fazer nessa situação. E aí que entra, né, mais uma vez a importância da gente se tratar com gentileza e perceber os nossos limites. Perceber o que realmente é da nossa responsabilidade, o que está no nosso alcance ou o que realmente não está. E não nos punir por isso, não nos culpar por isso, certo? E também não jogar a responsabilidade sempre para o outro quando isso também está no nosso alcance, né? Porque é um movimento muito fácil de acontecer, né? Você se depara com uma dificuldade, você não consegue aceitar ela, você não consegue olhar para ela como algo possível de mudança, então a sua reação é se justificar, é dizer, colocar a culpa no outro, é dizer que o problema vem de um lugar em que é muito maior, né? Se desresponsabilizando pelo processo. Mas quando a gente para olhar e ver que tem solução e ver que tem mudança, a melhor coisa mesmo é aceitar que isso aconteceu e aí sim, né, seguir aí com a melhor resolução. Então, nesse sentido, para a gente observar um pouquinho, né, e perceber como a gente tem tratado os nossos problemas, as nossas emoções, os nossos pensamentos e tudo isso que acaba até nos sabotando pela falta de consciência ou pela falta de querer trabalhar com o que é ruim, né? Vamos ver como a gente está levando isso, né? Se a gente está rígido demais, crítico demais, ou muitas vezes até sendo conivente demais com tudo isso. Então eu vou fazer algumas questões, né? Vou dar alguns minutinhos aí para quem quiser responder. Pode ser mentalmente, né? É mais um exame aí de consciência no sentido de você perceber o que você tem feito com você mesmo, tá bem? Não precisa falar em voz alta. O mais importante aqui é realmente a reflexão, tá? Então eu gostaria de saber se você tem se criticado por ter algumas emoções mais irracionais ou impróprias no seu dia a dia, ou que você julgue serem impróprias. Como tem sido isso para você, as suas críticas e esses movimentos? Você tende a acreditar que os seus pensamentos são errados ou que você não deveria pensar assim, não deveria estar achando, né, que as coisas são dessa maneira? Você tem julgado seus pensamentos no sentido de julgá-los se são bons pensamentos, maus pensamentos? E você acaba se maltratando por senti-los, né? No sentido de que esse pensamento me gera uma boa emoção ou uma emoção ruim? Eu pergunto isso porque, na verdade, nenhuma emoção é boa ou nenhuma emoção é ruim.
O que acontece é que a gente faz um julgamento de valor e talvez porque seja um pouco mais difícil de lidar com ela, dê mais trabalho, a gente acabe julgando isso como algo bom ou ruim, nesse sentido das emoções, né? Mas na verdade, tanto a raiva, quanto o medo, quanto outras emoções julgadas como negativas, se elas não existissem, provavelmente a raça humana não estaria onde está. Provavelmente já teria se extinguido, porque são muitas emoções que geram movimento, que geram mudança. A questão é o quanto eu sinto isso, o quanto eu me deixo dominar por isso, né? Então, nenhuma emoção é boa ou ruim. E você tem se repreendido quanto às suas ideias, quanto pensamentos diferentes do comum? Bem, o ponto até aqui então é perceber o quão rígido você está sendo com você, o quão gentil você poderia ser ou está sendo, ou o quão permissivo você está sendo com o seu modo de viver, o seu modo de pensar, lidar consigo e com os seus problemas. Porque isso impacta diretamente no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida e nas nossas emoções, tá joia? E para ajudar a gente nessa reflexão, hoje a nossa meditação principal vai ser a meditação da amizade. É uma das meditações mais conhecidas na prática do Mindfulness e ela ajuda a gente a trabalhar com um pouco mais de gentileza, não só com o outro, mas também conosco mesmo, tá bem? Então agora eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, façam uma respiração profunda. Nessa meditação, nós vamos cultivar uma sensação de gentileza e amizade, reconhecendo que não importa como parecemos por fora. Nós podemos nos sentir temerosos, tristes e solitários, mas na maioria das vezes não transparecemos isso. Então leve alguns segundos aí para se acomodar, se reconectar aí com a sua postura, com o seu corpo, deixando a coluna ereta, os ombros relaxados e concentrando na nossa respiração. Depois, expanda a atenção para todo o seu corpo. Respire novamente. E quando estiver pronto, traga gentilmente a amizade para dentro de você. Uma sensação de amizade. Dizendo de maneira silenciosa que eu me sinta seguro e livre de todo medo. Que eu me sinta tão saudável e feliz o quanto for possível. Que eu vivo com tranquilidade, sem pressa, aproveitando o agora. Imagine cada frase repetida como uma pedra lançada no fundo de um poço. E lance uma a uma. E à medida que você vai repetindo, perceba as suas reações, seus pensamentos, seus sentimentos, as reações do seu corpo, mas sem a necessidade de julgar ou de fugir. Isso é só para você. Ninguém mais vai saber o que você está sentindo agora. Então se sinta seguro e livre. Que eu me sinta saudável e feliz. Que eu viva com tranquilidade.
Se você achar difícil perceber qualquer sensação relativa a uma amizade para consigo mesmo, traga agora à sua mente uma pessoa, um animal de estimação ou alguém que no passado ou no presente você amou e essa pessoa amou você incondicionalmente. Olhe para ela, tente perceber aí, lembrar de situações em que o amor dela ficou claro por você. E agora, ofereça esse amor a si mesmo, até que você sinta-se seguro, acolhido, confortável. Que eu seja saudável e feliz. Que eu viva com tranquilidade. Agora, traga à sua mente um ente querido, alguém que você deseja o bem. Então, que ele se sinta seguro e livre de todo sofrimento. Que ele se sinta saudável e feliz. Que ele viva com tranquilidade. Agora, escolha alguém estranho. Pode ser alguém que você vê regularmente, ou no ônibus, na rua, no elevador. Alguém que você de alguma forma reconheça, mas cujo nome você não saiba. Alguém que talvez você se sinta neutro e que, embora não conheça profundamente, essa pessoa provavelmente tenha uma vida, tenha planos, medos, esperança e temores, assim como você. E mantendo essa pessoa no coração e na mente, repita as frases desejando o bem. Que você seja feliz, que você viva com tranquilidade, que se sinta seguro e livre do sofrimento. Agora, traga à sua mente alguém que você considera uma pessoa difícil. Não precisa ser a pessoa mais difícil que você conheça. Pode ser alguém que você tenha se sentido distante, alguém do trabalho, da família, ou alguém com quem você está tendo uma relação um pouco complicada no momento. Seja quem for essa pessoa, permita que ela esteja em seu coração e em sua mente. E reconhecendo que ela também pode e quer ser feliz, deseje que ela se sinta livre de todo o sofrimento. Que ela se sinta saudável e feliz. Que ela viva com tranquilidade. Não se preocupe se nesse momento foi difícil ter algum sentimento de ternura ou de amizade. Basta ter a intenção e inclinar sua mente nessa direção.
E caso você se sinta oprimido, ou dominado por sentimentos ou pensamentos mais intensos, simplesmente respire profundamente e retorne a atenção para sua respiração, até que você se fixe de novo no momento presente, percebendo o que você tem sentido e tratando tudo isso com gentileza e com aceitação. Agora, estenda o seu amor, a sua amizade a todos os seres vivos do planeta. Lembrando que todos os seres vivos incluem você também. Então, que todos os seres vivos sintam-se seguros e livres do sofrimento. Que sintam-se saudáveis, felizes e que todos nós tenhamos uma vida repleta de tranquilidade. Agora, aos poucos, retome a respiração. Traga a sua consciência para o presente. Comece a ouvir os sons externos novamente, a percepção da temperatura. E simplesmente permita que você seja simplesmente como é, completo e inteiro. Agora abra os olhos. Se quiser se espreguiçar, se movimentar. Bom, a meditação, a princípio, ela pode ser difícil, mas é nessa repetição, é nesse praticar, mesmo que poucos minutos por dia, como vocês falaram, é isso que vai fazer com que as proporções dessa meditação acabem ressoando dentro da gente. Essas mudanças comecem a acontecer, com que a gente fique mais tranquilo, com que a gente se torne mais consciente, que a gente comece a perceber os nossos movimentos, os nossos pensamentos muito antes de reagir, né? É com essa prática constante que as coisas vão começando a acontecer, certo? E assim como às vezes é difícil trazer a ternura, a amizade para si mesmo, isso acontece porque a gente viveu uma vida aí mais restrita muitas vezes, né? Cada um sabe da sua infância, sabe da sua vida, sabe das regras que teve que seguir, sabe como se sentia, né? Como era a sensação de estar fazendo algo errado, se sentia culpa ou não. E de novo, tudo isso aconteceu pela repetição disso ao longo da sua infância, da sua adolescência, né? E essa repetição, ela acabou criando um padrão que se estabeleceu. E muitas vezes é por isso que hoje você reage às situações da maneira em que você reage. É um script pronto que te serviu por muito tempo, né? Mas que talvez hoje não funcione mais. Por isso que eu digo que essa questão da repetição, da meditação, da repetição, de trazer a consciência para o presente é o que vai fazer com que esses caminhos cerebrais aí se alterem, né? Lembrando sempre que todos nós temos essa plasticidade, essa capacidade de mudar, né? E de mudar não só esse padrão, mas muitas outras coisas. E um ponto que acaba colaborando totalmente nessa transformação é esse olhar mais gentil, essa amorosidade, né? É praticar a compaixão consigo e com o outro que está junto com você no seu dia a dia, né?
Lá no dia que a gente começou a trabalhar os alongamentos, a movimentação do corpo, não sei se vocês lembram, mas a gente já começou a trabalhar com a gentileza em relação a nós, aos nossos limites e ao nosso corpo. E isso por quê? Né? Porque muitos estudos eles mostram que a gentileza ela pode nos transformar, né? Assim como se comprometer, estar mais presente, respirar, olhar as coisas pelo viés mais positivo acabam modificando todos esses nossos caminhos cerebrais, a prática da gentileza ela também acaba desabilitando aquele caminho da evitação. O que eu quero dizer com isso? Né? Aquele movimento em que a gente acaba evitando muitas situações, evitando entrar em contato com os nossos problemas, enfim. Né? E ele acaba nos trazendo uma aproximação com o caminho da abertura, da criatividade, certo? Mas aí vocês podem me perguntar como que é essa tal de gentileza na prática, como que eu vou, né, praticar a gentileza, né? Não é ser legal com todo mundo, não é dizer sim para todo mundo a todo momento, né? Na verdade, a gentileza genuína, ela acaba surgindo por meio da empatia, né? Nesse processo de começar a se colocar no lugar do outro. E de novo, com isso eu não estou dizendo que você vai mergulhar no sofrimento do outro, que você vai sentir as dores dele na intensidade que ele está sentindo, que você vai se identificar com tudo que está acontecendo na vida dele, a ponto de muitas vezes, como a gente percebe, tomar suas dores, fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas é considerar o que o outro tem passado, olhar pelo viés, né, da vida dele, dos problemas, e assim tentar ser mais gentil, né? Ser mais coerente nas nossas relações, compreender o processo inteiro, né? Então, não é você soltar os cachorros porque você não quer nem saber como o outro tá, mas também muitas vezes não é pegar ele no colo e aí carregar toda a dor e sofrimento, né? É talvez se permitir se distanciar um pouco do óculos que você tá usando e usar o óculos dele e falar, bom, então talvez seja por isso que ele tá agindo assim, então ele pode estar precisando de uma ajuda ou algo nesse sentido, certo? Mas outra coisa que eu acho que não é muito falado, né? Porque a questão de ser empático com o outro, se colocar no lugar do outro, é uma coisa que de uns anos para cá a gente tem ouvido muito a falar, né? Por mais que muitas pessoas ainda não consigam praticar isso, é muito falado, né? Mas a empatia conosco mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de ser empático com a gente mesmo, a gente deixa de se colocar no nosso próprio lugar, né? De nos olhar de fora, olhar as situações que estão acontecendo na nossa vida e considerar tudo isso para daí sim acabar julgando ou, né, avaliando qual é a nossa medida, o quanto a gente tem se cobrado ou não, né? Muitas vezes a gente não tem sido querido com a gente mesmo, né? Não tem se colocado como prioridade, né? E aí isso vai ficando cada vez mais difícil, porque as cobranças elas só vão aumentando. E a sensação de não estar cumprindo com a sua própria expectativa acaba trazendo isso com mais intensidade. E aí acaba linkando com todos aqueles pensamentos de impotência, de não merecimento, que a gente falava lá nas outras vezes, né? Um pensamento ruim acaba achando um outro pensamento ruim e eles vão se ligando e gerando emoções que muitas vezes nos levam lá para um declínio, né? E aí, se a gente não faz nada contra isso, isso demora muito mais aí para passar, para a gente se revigorar, né? E por que eu digo isso? Porque eu acredito que tem muita gente aqui que não trataria nenhum amigo ou nenhum conhecido do modo com que se trata, do modo com que se cobra ou do modo com que se xinga, né? Enfim, a gente acaba sendo acostumado a ter pouca empatia realmente com o que a gente sente, com o que a gente pensa, né? E aí isso acontece justamente porque a gente tenta afastar a dor e descartar tudo isso, todos os nossos sentimentos, toda a nossa emocionalidade, como se fossem fraquezas, né? É até muito colocado, né, que se você age com o coração, você é fraco, ou que você é mole, ou algo nesse sentido. E isso não é verdade, né? Na verdade, as pessoas mais fortes são aquelas que se permitem entrar em contato com essas emoções e quando percebem que isso não é tão bom, se propõem a lidar, a trabalhar com isso, né? A criar estratégias para manejar tudo isso. Outro ponto importante também, né, de ressaltar é que quando, nas poucas vezes que a gente se sente merecedor de algo,
a gente acaba buscando uma gratificação, né? E aí a gente acaba também apelando para algumas atitudes nocivas. Então a gente sai do extremo de não merecimento para um extremo aí de eu trabalhei tanto, então eu mereço isso, eu me esforcei tanto, então eu mereço aquilo, né? E acaba que nesse movimento, o que acaba tendo no nosso repertório? É comer demais, é esbanjar na bebida, é comprar demais, é fumar demais, né? Mas na verdade o que o nosso sentimento precisa não é ser gratificado dessa maneira, né? Ou ser rejeitado da maneira anterior, né? O que a gente precisa fazer conosco mesmo é nos ouvir, é nos aceitar e é nos entender, né? E muitas vezes nos dá aquele reforço, aquela atenção, aquele carinho e aquele cuidado que a gente tanto quer receber do outro, né? Então, eu costumo dizer que a gente pode tentar enxergar esses nossos pensamentos e essas nossas emoções como um bebê recém-nascido, que chora inconsolavelmente, né? Quem nunca viu um bebê nesse movimento que a mãe diz: eu já troquei fralda, eu já dei mamar, eu já fiz tudo que era possível e ele não para de chorar, né? Aí o pai pega no colo, ou a mãe pega no colo, ou alguém pega no colo e embala um pouquinho, né? E aí o bebê se aquieta. Então, muitas vezes é isso que a gente precisa. É se embalar nos nossos próprios braços, é ter ternura, é ter compaixão e simplesmente ficar ali com a gente mesmo. A gente não precisa fazer nada além disso, né? A gente não precisa fazer nada além da nossa presença. A nossa presença real, ela é muito importante, né? Tá presente, tá sentindo, tá ouvindo o momento se faz muito mais valoroso do que muitas outras recompensas aí que a gente tende, né, a oferecer no meio do caminho para a gente mesmo e para as outras pessoas, tá bem? Bom, então agora para cultivar um pouquinho mais esse estado de presença, a gente vai fazer mais um tipo de meditação. Agora vai ser uma meditação totalmente diferente das que a gente fez até agora, né? As meditações guiadas, às vezes no meio do dia, são um pouquinho mais difíceis, né, da gente praticar, ou porque precisa do áudio, ou porque precisa, né, do celular ou de alguma coisa assim. Então, além de praticar a meditação simplesmente com a respiração, né, e com a nossa concentração, a gente vai agora fazer essa respiração, essa meditação com imagens, tá bem? Então, eu vou pedir para vocês de novo respirarem profundamente, fecharem os olhos e mentalmente começarem a contar, né? 1, 2, 3, 4, enfim, seguindo essa sequência numérica, tá? Só que à medida que você for contando, eu quero que você também veja a imagem do número que você está contando na sua frente, tá? Então, sempre que você se perder disso, né? Sempre que você se perder ou do número que você está contando ou da imagem dele, é só você respirar profundamente de novo e voltar ao início, sem problema nenhum, tá joia? Então, respira profundamente de novo e vamos lá. Pronto, podem voltar. Agora eu queria saber de vocês. Até quanto vocês contaram?
Até quanto vocês conseguiram contar? 32. 25. Lembrando que não é uma competição, é muito no sentido de se perceber, né? Perceber quantas vezes ainda você tem se distraído e que bom que você percebe isso e consegue voltar, né, pro intuito inicial. Porque o ponto da meditação é você estar tão atento que você percebe a sua distração, né? Então, estar presente no momento é estar presente a tudo que está acontecendo com você, enquanto você está estudando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está namorando, enquanto você está conversando, comendo, né? Para que você consiga, né, apreciar muito mais todo esse momento, tudo isso que, né, você acaba consumindo aí no dia a dia, tá bem? Então hoje, como a gente está finalizando os nossos encontros, né, e o nosso intuito principal aqui, né, no nosso programa, claro, é reduzir o estresse, é reduzir a ansiedade, mas o sentido mais amplo de tudo isso é melhorar a nossa qualidade de vida, é melhorar o modo com que a gente tem se tratado, olhado para os nossos sintomas, olhado para tudo que acomete a nossa vida, e assim acabar, né, cultivando essa sensação de gentileza, de empatia, de amizade e de consideração em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Um ponto bem importante é começar a ter uma consciência maior daquilo que também te revigora e aquilo que te esgota, né? Porque isso ajuda aí a gente perceber o nosso caminho, perceber se a vida que a gente está trilhando está nos deixando mais descontentes, mais estressados, mais exaustos, mais distantes da nossa família, ou se as nossas práticas do dia a dia têm nos revigorado, têm nos renovado, né? Têm nos trazido energia, têm nos trazido felicidade aí para seguir com os nossos compromissos diários. Então, muitas vezes a gente deixa até de dedicar um tempo para encontrar meios de reequilibrar a nossa vida, né? Tem muitas pessoas que acabam se afundando naquele mantra, né, de não deu tempo, a vida tá corrida, eu não tenho tempo, e acaba não percebendo, né, que esse estado mental, esse estado físico aí acaba sendo só um reflexo do que você tem priorizado na sua realidade, o que você tem priorizado, né, na sua vida. Então, poder detectar essa mudança no seu equilíbrio, né, na sua melhor versão de saúde, pode acabar sendo um sinal muito importante, né, para dizer que talvez algumas coisas precisem ser reorganizadas, reavaliadas, recontratadas e mudadas, né? Que o seu estado de humor, que o seu estado aí também de saúde podem dizer muito sobre isso. E que uma vida equilibrada, uma vida com saúde, é muito mais feliz do que uma vida com doença, né? Eu acho que a pandemia aí é um momento em que deixa isso escrachado pra gente, né? Um vírus que, querendo ou não, a gente acaba não tendo controle sobre ele, a gente não enxerga e que muitas vezes não tem nem aceitado, né? Acaba trazendo um impacto emocional muito grande aí para todo mundo, né? Então, se você sabe as atividades que te revigoram, né, tenta fazer com mais frequência. Seja quando você estiver bem ou quando você não estiver tão bem assim. Porque isso pode ser de grande importância, né, para que você se sinta realmente renovado muitas vezes, né? Lembra de uma das práticas lá que a gente falava semana passada ou retrasada, agora não lembro, sobre estar no meio da natureza, né? Sobre fazer movimentos com o nosso corpo, né? Sobre fazer uma alimentação mais saudável. Então, que coisa te impulsiona para querer sempre mais, né? Que coisa do teu dia a dia te fazia se sentir feliz, te fazia se sentir seguro, te fazia se sentir vivo, né? Acredito que pelo menos alguma coisa tenha passado aí na sua mente. Então, se você se sentir confortável, diga em voz alta o que mais te revigora. Você tem feito isso ou não?
Você tem se permitido vivenciar esses momentos positivos, esses momentos felizes, esses momentos que movimentam a sua energia? Ou você tem esquecido, né? É muito importante a gente ter a consciência de que sim, a gente precisa desses momentos de pausa, né? A gente precisa se desligar desse mundo, desses nossos compromissos, e que o nosso fim de semana, muitas vezes, precisa mobilizar isso, né? Não deixar só para as férias, só para aposentadoria ou só para quando acontecer alguma coisa. E isso não quer dizer que a gente sempre vai estar motivado a fazer essas coisas, né? Quando a gente está num movimento mais baixo, um astral aí não tão legal, se a gente ficar esperando a motivação aparecer, a gente pode não ter solução nenhuma, né? Pode ver que quando a gente está desanimado, às vezes é difícil até colocar aquela roupa que a gente gosta, ou preparar aquela comida gostosa, ou sair para uma cachoeira, né? O movimento, quando a gente está num astral mais baixo, é primeiro se colocar em ação. E aí, quando sente esse efeito desse movimento, é que talvez a motivação e o ânimo comecem a aparecer, né? Então, é nesse sentido que a gente costuma brincar. Tem coisas que é só vai, né? Você se planeja e vai. Você não levanta e fica pensando na preguiça, pensando no desânimo, pensando o quão trabalhoso é chegar em tal lugar, enfim, né? Porque a gente já sabe que quando a gente tá num movimento negativo, a gente tende a olhar só o lado negativo das coisas. O estresse, a exaustão, o mau humor fazem com que a gente deixe de curtir e aproveitar as coisas positivas e ver as coisas mesmo pequenas do nosso dia a dia aí que a gente pode ser tão agradecido e podem nos fazer tão felizes, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais apático, cada vez mais desmotivado, certo? E aí, né, nesse sentido, quando a gente começa a perceber que a gente começa a tomar um pouquinho mais o controle disso, né? A gente começa a se sentir mais seguro, seja porque um passeio deu certo, seja porque um plano saiu do papel, né? A gente acaba se sentindo muito mais seguro e isso se espalha na nossa vida, né? Ela afeta em outras áreas também. Então pode perceber que quando você recebe um bom feedback no trabalho, isso acaba afetando aí toda a sua vida, né? Você se sente mais seguro, você fica mais feliz, você fica mais alegre, ou você recebeu aí um presente, ou você recebeu um carinho, um feedback positivo. Isso te deixa seguro em todas as áreas da sua vida. Só que isso acontece com o inverso também. Então aí se você levou uma puxada de orelha do chefe ou não conseguiu alcançar algo que você desejava muito, isso também se espalha aí como um vírus e acaba deixando você mais para baixo, se sentindo impotente, né? E muitas vezes você acaba entrando nesse movimento de dizer que não consegue fazer nada, ou que falta energia, ou que nada nunca dá certo, né? Então o movimento é sempre se perceber fazendo isso, né? É o movimento da meditação. Quando você percebe que a mente distraiu, você volta para a respiração. Quando você percebe que você entrou no movimento até de vitimização, ou no movimento pessimista, ou no movimento negativo de só perceber o que tem de errado no mundo, no trânsito e nas coisas, você vai fazer o movimento de voltar e perceber, tá, mas o que tem de positivo aqui? O que tem de bom aqui? Né? Lembrando que isso vai fazer com que novos caminhos neuronais se formem e que isso fique cada vez mais fácil, né? E aí, com certeza, a nossa vida fica um pouco mais feliz, um pouco mais leve, certo? E, querendo ou não, aumentar a nossa presença nesses momentos aí que a gente tem da nossa vida, acaba facilitando, contribuindo muito, né? Porque a gente começa a dar atenção a todo o nosso corpo, a todo o nosso sistema aí que vem dando avisos a todo momento, seja através da saúde, seja através das nossas emoções, enfim, né? Então, para esse fim de encontro, hoje a nossa prática semanal, na verdade a nossa prática de vida, é começar a escolher as ações que você deseja, é começar a escolher as mudanças que você quer ver em você e na sua vida e se comprometer, né? É ver as ações que te fazem bem, que te revigoram e colocar em prática, né?
sem esquecer de ser gentil consigo mesmo, sem esquecer de ser gentil com o seu corpo. E com isso eu não quero dizer, ai, tô com preguiça, mais 5 minutinhos, né? Com isso eu quero dizer que você vai ser gentil com o seu corpo e você vai saber que se você já dormiu 8 horas ou o tanto de horas que você costuma perceber que é suficiente para você e que o despertador tocou, ser gentil é levantar e colocar o teu corpo para se movimentar, é saber que isso faz bem para você, né? Ser gentil é ver que se você alongou demais, você pode se machucar, né? Mas que se você pode se esforçar um pouquinho mais e que isso não te traz malefícios, tudo bem. Ser gentil consigo é ser sincero, né? Ser gentil consigo é não passar pano para si mesmo. É perceber o seu potencial e é ir atrás do que você deseja, tá bem? Então, além disso, faça algumas respirações conscientes aí todos os dias, algo que não leva nem meio minuto se a gente parar para perceber. Tome um banho morninho, né? Mas esteja presente nesses momentos. Saboreie a sua comida favorita, mas aprecie, sinta o cheiro, sinta o sabor, né? Coma, mastigue, sem sentir culpa. Beba a sua bebida favorita, né? Mas faça tudo isso percebendo que você pode comer de tudo, você pode beber de tudo, você pode se alimentar de tudo, né? Mas que perceber as quantidades, perceber o que o teu corpo suporta, também é ser gentil consigo, né? Perceber que talvez um momento da ansiedade, um momento do pânico, um momento do sofrimento não seja o melhor momento para você comer um monte, para você beber um monte, para você dormir um monte, né? Tudo em excesso faz mal. Aquela sonequinha, quando for necessária, também não tem problema nenhum, né? Então, se envolva nas atividades mais agradáveis para você, também saia para caminhar na natureza sempre que você puder, visite um amigo quando puder, né? Acredito aí que a gente tem que tomar cuidado com a pandemia, mas também cuidar para que esse cuidado não seja em excesso e não acabe também atrapalhando, né, o nosso afeto, o nosso carinho com o outro. Então pratique seus hobbies prediletos, pratique aquilo que você sempre sonhou e nunca foi atrás. Faça exercícios frequentemente, né? E também se permita de vez em quando ver algo divertido, algo engraçado, fazer uma leitura, ouvir suas músicas preferidas, dançar na chuva, né? E lembre, o seu estado de presença, o seu estado de atenção plena está sempre a uma respiração de você. A sua melhor escolha está sempre a uma respiração de você. Tá bem? Então é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Que tenha sido um encontro proveitoso, que tenha sido um programa proveitoso, né? Depois eu vou deixar ali no chat uma avaliação para que vocês possam dizer como foi para vocês o processo. Quem não quiser, né? Quem quiser responder anônimo não tem problema nenhum, né? Mas me conta qual foi a maior dificuldade. Tem alguma crítica para fazer? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Né? É mais fácil de perceber, de entender as coisas quando eu faço gravado ou quando eu faço ao vivo, né? Todas essas coisas, para que nas próximas turmas aí a gente possa melhorar, tá bem? Obrigada, ótima semana para vocês, ótima vida. Beijão, até. Tchau, tchau, tudo de bom. Beijo.